Bom, eu vou começar aqui o nosso primeiro tema, vou começar pelas reações, para que depois a gente fale sobre a decisão tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que como presidente do Supremo assume automaticamente também a presidência do Conselho Nacional de Justiça, exatamente como ocorreu com o Toffoli, né? E o primeiro ato de Luiz Fux no Conselho Nacional de Justiça provocou reclamações de colegas da corte, de advogados e de entidades ligadas aos direitos humanos. Bom, quais colegas? É aquela história, não estou satisfeito, tal, mas não diz que sou eu, né? Mas não estou satisfeito. Só que, claro, não é muito difícil, né? Saber de onde parte, para quem parte essa informação. Advogados, bom, aí nenhuma novidade, né? Afinal de contas, acaba sendo o papel dos advogados lutarem por determinadas medidas, defenderem determinadas medidas. O Fux decidiu recomendar em norma do Conselho Nacional de Justiça, atenção, recomendação, hein, que condenados por lavagem de bens, lavagem de dinheiro, tal, que é crime, e crimes contra a administração pública, corrupção, não devem ser beneficiados com a revisão da prisão por causa da pandemia da Covid, ou seja, a pandemia e o risco de ser contaminado não deve ser tomado como motivo para benefícios a serem concedidos àqueles que foram condenados por lavagem de dinheiro e corrupção. A recomendação do Conselho, publicada no início da pandemia no Brasil, publicada, divulgada, defendida por Dias Toffoli, incentivava magistrados a reverem prisões de pessoas de grupos de risco. E aí, o Dias Toffoli defendia o seguinte, olha, então se o sujeito está lá preso e ele faz parte do grupo de risco para a Covid, ou seja, se ele for contaminado, ele tem riscos de ter problemas sérios e até de morte, porque tem diabetes, porque tem problemas no coração, enfim, todos aqueles, idade, todas aquelas situações que enquadram uma pessoa no chamado grupo de risco. Pessoas que podem ter consequências graves, até fatais, se forem contaminadas pelo coronavírus, o novo coronavírus. E aí, houve essa decisão, recomendação também, hein? Não foi uma ordem. Como cabe ao Conselho Nacional de Justiça, foi uma recomendação. Mas nós vimos nos meses seguintes que muitos juízes tomaram aquilo como uma ordem incontornável, como algo a ser obedecido, dada a mínima possibilidade de que aquela pessoa pudesse ser enquadrada no grupo de risco. E aí choveram atestados, não é? E alguns bastante suspeitos, e muitas pessoas foram soltas, inclusive alguns considerados de alta periculosidade, ligados ao crime organizado e assim por diante. Mas também gente que havia sido detida por corrupção. Alguns condenados, outros em prisão provisória e alguns em prisão preventiva. Foi com base, por exemplo, nessa recomendação que o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, decidiu transferir o Queiroz para a casa dele. Queiroz, prisão domiciliar. Você tem problemas de saúde e tal. Então, de acordo com essa recomendação, ali era uma prisão preventiva, né? Já que ele não
não foi condenado em coisa alguma. Prisão preventiva, está sendo investigado. Havia uma decisão baseada na possibilidade do Queiroz coagir testemunhas, destruir provas e até fugir. Enfim, havia elementos para uma concessão de prisão preventiva. Pedida pelo Ministério Público, foi atendida essa recomendação, esse pedido do Ministério Público foi atendido porque Queiroz, de acordo com as investigações, ele estava destruindo provas e havia a possibilidade de ele coagir ou ameaçar testemunhas, enfim. Aí foi decretada a prisão preventiva para ele e para a esposa dele. A esposa dele estava foragida, assim que a ordem saiu ela já desapareceu, não é? E assim que foi concedida pelo Noronha, que então presidia o STJ, foi concedida a prisão domiciliar, a possibilidade de Queiroz desfrutar desse benefício, né? Ficar em casa, vigiado e tal, automaticamente foi concedida para a esposa do Queiroz, que não havia sido presa, não havia sido ouvida pela polícia, pelo Ministério Público, também prisão domiciliar, já que, entendeu o juiz, era preciso que alguém cuidasse do Queiroz. Em julho, essa norma virou objeto de debate quando morreu o ex-deputado Nelson Moura, de 77 anos, por Covid-19. Condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, ele teve pedidos de prisão domiciliar negados pelo STF. Contaminou-se na prisão e morreu. O advogado disse que ele era cardiopata, diabético, hipertenso e tinha também uma doença renal crônica. Alguns ministros do Supremo disseram que a norma é apenas uma sugestão e tem sido pouco seguida pelo Judiciário. Aí entra de novo aquela história da impressão que determinado ministro do Supremo tem de que há excesso, de que há abuso, de que há exagero ou de que a norma é pouco seguida. É uma impressão, como aquela do Gilmar Mendes em relação à prisão em segunda instância. Estão exagerando. Um troço completamente subjetivo, né? Ele deveria analisar caso a caso e ver a pertinência da prisão preventiva em cada caso, ou da prisão pós-condenação em segunda instância. Aí já não era preventiva, havia uma condenação em primeira instância, ratificada, às vezes até com pena ampliada, na segunda instância. Pois bem, e aí o Gilmar decidiu que havia abusos e, portanto, votou contra a possibilidade de prisão depois de segunda instância. Já no caso da possibilidade de libertar alguém condenado ou em prisão preventiva por causa do risco de contaminação com o coronavírus e, portanto, de contrair a Covid, e aí deveria ser observado se o sujeito está num chamado grupo de risco e tal. Alguns ministros do Supremo entenderam que a norma estava sendo pouco seguida. Eu não sei de onde tiraram isso. Pelo menos houve casos importantes aí em que a decisão foi seguida e havia muitas dúvidas se de fato o sujeito libertado de fato pertencia a um grupo de risco. Um dos integrantes da corte não se identificou, chamou a mudança de fluxo de factoide, que agrada aos defensores da Lava Jato. Convenhamos que não é difícil imaginar os 2 ou 3 de onde pode ter partido essa afirmação, não é? Não mais do que isso, 2 ou 3. Não foi o Fachin, não foi o Barroso, não foi a Carmen Lúcia, não foi a Rosa Weber, não foi o Marco Aurélio, não foi o Celso de Mello. Então, temos ali. Não foi o próprio Fux, por óbvio, não é? Então,
restam poucas opções. Gilmar, Toffoli, Lewandowski. E que chamou de factoide a decisão do Fux. Eles afirmam, não sabemos exatamente quem, apenas presumimos, que a norma passada, aquela do Dias Toffoli, também foi ignorada, como no caso do Moira. Advogados criminalistas reclamaram do novo texto. Dizem que não há motivo para tratar casos de corrupção de maneira diferente dos demais, ainda mais durante uma pandemia, que coloca em risco a vida das pessoas. Sim, de fato, esse tipo de decisão não deve ser de acordo com um rol de pessoas enquadradas em determinado crime. A questão é, há mais ou menos riscos para ele, em relação à Covid, na prisão? E por que há mais riscos na prisão? Ora, poderiam até garantir plena assistência a quem está na prisão, pleno atendimento, possibilidade de exames, né? E, obviamente, restrição a qualquer visita. Exatamente pelo risco. Tomadas essas precauções, seria até um lugar mais seguro, né? Do que soltos por aí, com a possibilidade de terem contato com quem sai às ruas. E, portanto, uma possibilidade maior de contaminação fora do que dentro da prisão. Mas o que decidiu de fato o Fux? Não é só corrupção, não, como alegaram os advogados. Ele decidiu alterar a recomendação e, na prática, a mudança deixa claro que benefícios como reavaliação de prisão provisória e concessão de regime domiciliar não podem ser aplicados a condenados por organização criminosa. Então, o sujeito que faz parte de alguma organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, por exemplo, corrupção, né, peculato e tal, crimes hediondos e violência doméstica. Até porque no caso da violência doméstica, a liberdade pode simplesmente significar, e geralmente significa, a volta de quem praticou a violência doméstica ao local onde praticava a violência doméstica, para conviver com sua vítima ou com suas vítimas, às vezes mulher e filhos. Então faz sentido que haja, dentro do sistema prisional, capacidade de responder a essa situação. Essa é a decisão do Fux. Mas o interessante é que alguém pode dizer, não, mas espera lá, se o sujeito, veja o caso do deputado, se o sujeito está numa situação de risco, se ele tem alguma doença que faz com que, caso contaminado pelo coronavírus, contraindo a Covid, ele corra risco de morte, um risco sério, real, de morte, então, nesse caso, faz sentido que ele vá para outro lugar, que ele fique em prisão domiciliar, enfim. Esse é um argumento que deve ser ouvido, considerado, sem dúvida. Mas é interessante como a reação de outros ministros do Supremo e de advogados, ela se volta imediatamente para a Lava Jato. Ah! É um aceno para a Lava Jato. É um aceno para o público defensor da Lava Jato. Então, eles não entram no mérito da decisão anterior, que na verdade nem tocava no assunto Lava Jato ou no tipo de crime, apenas recomendava que, em caso de um sujeito que está preso pertencer a um grupo de risco em relação à Covid, poderia, dependendo das circunstâncias, qual a prisão, qual a capacidade de atendimento da prisão, qual o serviço médico na prisão, qual a situação clínica do sujeito naquele momento, com quem ele tem contatos,
Como é que é feito ali a depuração para visitas? Quem vai visitar passa por um teste, leva lá um teste de que deu negativo. Enfim, quais as circunstâncias? E aí um juiz não é obrigado a, mas ele tem uma recomendação de, dependendo da situação, conceder esse benefício, conceder uma liberdade provisória, uma prisão domiciliar, algo assim. Isso é realmente algo discutível, pode ser discutido racionalmente, há argumentos bons favoráveis à decisão anterior, à recomendação anterior do Dias Toffoli e agora modificada pelo Fux. Mas é impressionante como o que incomodou algumas figuras do próprio Supremo e advogados é a Lava Jato. É uma obsessão com a Lava Jato. Então, se isso aqui parece ser um aceno favorável à Lava Jato, sou contra. Assim como outros há que, se parece ser um aceno favorável à Lava Jato, sou a favor. Quando não é esse papel de juiz algum, seja do Supremo, seja da primeira instância, seja do Superior Tribunal de Justiça, seja de um tribunal federal regional, um colegiado. Não pode ser esse o parâmetro de um juiz. Porque senão ele já não tem capacidade de julgar. Ele parte de uma premissa. É bom para Lava Jato? Voto a favor. É bom para Lava Jato? Voto contra. Juiz não pode fazer isso. Aliás, jornalista também não pode fazer isso. O jornalista não pode, por raiva, por alguma razão, da Lava Jato, por oposição permanente, dioturna, invariável à Lava Jato, tomar suas posições, escrever seus textos, defender suas posições apenas com base nessa premissa pessoal e não caso a caso, situação por situação, pessoa por pessoa. Da mesma maneira que um juiz, e principalmente um juiz, não pode decidir a priori, antes de analisar o caso, antes de se debruçar sobre o caso, antes de se embrenhar no caso, de conhecê-lo, de ler os autos, as denúncias, a posição da defesa, ele não pode tomar uma posição? É obrigação dele se inteirar do que há naquele caso? Provas, contraprovas, evidências, respostas da defesa, peça de acusação, delações, testemunhas. Ele tem de considerar tudo isso? E muitas vezes, conhecendo tudo isso, a decisão dele não é necessariamente correta. Imagine então quando ele a priori parte da seguinte posição. É a premissa. Isso aqui é da Lava Jato? Voto contra. Isso aqui é favorável à Lava Jato? Esse processo vem da Lava Jato? Sou contra. Ah, esse processo vem da Lava Jato? Sou a favor. É claro que um juiz não pode fazer isso porque ele será, a priori, injusto. Ainda que ele acerte na sua decisão final, porque não pode haver uma terceira possibilidade, não é? Ou ele acertará condenando, ou errará condenando, ou acertará absolvendo, ou errará. Imagine que esse acerto ou esse erro deriva de uma posição a priori pessoal do fígado, não do seu conhecimento, da sua interpretação da lei, mas do fígado, ou do coração, ou da mente. Isso é desonestidade intelectual. E no caso de um juiz pode ser fatal para pessoas, atingirá a vida de pessoas, terá uma grande probabilidade de ser injusto em sua decisão, porque antes de conhecer os fatos,
já havia decidido o que faria. E até na principal corte brasileira, quantas e quantas vezes, todo mundo já sabia como determinado juiz votaria, independentemente das peculiaridades do caso, do que é específico naquele caso, simplesmente porque já sabíamos qual era a posição em relação ao todo, em relação ao juiz que condenou em primeira instância, em relação aos procuradores que trabalharam naquele caso, em relação a uma força-tarefa de procuradores e policiais envolvidos naquele caso. E a Lava Jato, especificamente, ela tem recebido esse tratamento aos que são incondicionalmente favoráveis e os que são incondicionalmente contrários. Isso pode acontecer na discussão do boteco, na conversa, com as pessoas sentadas a uma mesa. Agora, numa corte, num tribunal, num julgamento, não pode acontecer. E também não deve acontecer nas redações de rádios, TVs, jornais, portais. O jornalista não deve, a priori, ser contra. Ainda que ele entenda e perceba ali que naquele caso específico, a decisão emanada da Lava Jato é certa. Mesmo assim, ele vai fazer exercícios, ele vai fazer malabarismos, ele vai se contorcer e vai contorcer seu texto de maneira a condenar aquela decisão, não pelo fato em si, não pelo caso em si, mas porque ela parte da Lava Jato, né? Então, a orientação do Fux é uma orientação, vale ressaltar, ela pode ser debatida como foi a do Toffoli. Eu não tenho dúvidas que algumas pessoas foram corretamente beneficiadas por aquela orientação e que outras foram injustamente beneficiadas. Aquilo simplesmente foi uma espécie de abertura, de possibilidade aberta para que alguns juízes beneficiassem determinados presos. E aí são 1000 motivos possíveis. Porém, há também casos em que a decisão foi corretíssima, porque ficar ali significaria quase condenar aquele sujeito à morte. Alguém sob custódia do Estado e que, pois, não pode ser condenado pelo Estado à morte. Não é? Não pode. Então, houve casos em que a decisão foi corretíssima, a orientação serviu para que se fizesse justiça, para que se tomasse uma decisão humanamente correta. E houve casos em que fizeram ali um malabarismo, fizeram um exercício e, com base no mais banal, simplório dos atestados, o juiz rapidamente já liberou. Isso é discutível. Podemos discutir aquela orientação e esta orientação. Agora, é impressionante como a reação é direcionada para os efeitos a réus da Lava Jato, né? O que vai acontecer com alguém que foi condenado no âmbito da Lava Jato? Isso realmente impressiona. E vale notar aqui, no rol dos beneficiados, né? Eduardo Cunha, João de Deus, assim chamado, Gedel Vieira Lima, Jorge Pisciani, foram beneficiados. Então, cada caso aqui deve ter uma análise específica, independente. Mas esse cara não pode ser beneficiado. Depende, há uma norma, uma recomendação, e se ele se enquadra realmente no chamado grupo de risco e corre risco de morte, o Estado não pode condenar à morte o sujeito que está sob sua custódia, então faz sentido que ele seja liberado.
Mas há outros casos aqui em que claramente foi oportunismo. Aproveitaram a ocasião, a oportunidade e soltaram. Né? Aliás, alguns casos aqui, Jorge Pisciani, né? Coisa se arrasta. O que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Gedel Vieira Lima, que até hoje responde com um sorriso silencioso a respeito da origem daquela grana, quem estava envolvido, quem participou, quem era de fato dono do dinheiro, se era ele mesmo ou se ele era apenas um guardião que alugou um apartamento para que coubesse toda aquela dinheirama, 51 milhões de reais, de origem não explicada. E aí, de repente, a prisão, que pode até levar o sujeito a dizer, chega, vou falar. Né? A oportunidade para o benefício não foi ignorada. Que discutamos, principalmente os juízes, né, que têm conhecimento para isso, e os médicos, e os responsáveis pelo sistema prisional, discutam o que fazer. Escuta, é possível que na prisão o sujeito esteja até mais seguro, ele vai ter atendimento médico, possibilidade de exame, um filtro realmente rigoroso para qualquer contato com quem vem do mundo exterior. Quais as condições daquela prisão, caso alguém seja contaminado, tudo isso deve ser levado em consideração e deve ser discutido. Não é? Agora, impressiona como qualquer... E assim será também em decisões do Fux no Supremo, agora que ele preside o Supremo. Assim será, ou seja, as pessoas terão como parâmetro, favorece ou desfavorece a Lava Jato? Favorece, então sou contra. Desfavorece, sou a favor. E também o contrário, hein? Favorece, sou a favor, a priori. E o juiz não pode se posicionar a priori. Tem de ser caso a caso, depois de ele haver mergulhado a sua mente, o seu entendimento, o seu conhecimento em tudo que há naquele caso. Todas as provas, todos os argumentos, todas as testemunhas, tudo que as testemunhas disseram, todos os testemunhos recolhidos, o que diz a defesa, o que diz a promotoria, para que ele tome uma decisão. Agora, julgar a priori, por quê? A questão é por quê? Há uma reação sistemática? Há. Que hoje abarca meio mundo, né? Do bolsonarismo ao petismo, passando invariavelmente por essa entidade abstrata do ponto de vista jurídico, mas real no dia a dia do Congresso, que é o Centrão. E também abarca essa reação, jornalistas, advogados, não é? A questão é por quê? O que move essa gente nessa obsessão em relação à Lava Jato?